Olá, seja muito bem-vindo ao Altamente Crescendo com Cristo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 3 grandes inimigos da humanidade. Eu não vou dizer do homem porque é do homem e da mulher, então eu prefiro falar os 3 grandes inimigos da humanidade. Depois da vinheta, você vai acompanhar comigo os 3 grandes inimigos da humanidade. Voltando, gente, então, nós temos 3 grandes inimigos, principalmente para quem é cristão. Por que principalmente para quem é cristão? Esses inimigos são inimigos de todo mundo, mas de quem é cristão mais ainda. Porque quando você se torna cristão, você carrega, a responsabilidade de acreditar, de levar as verdades de Cristo e fazer isso através da palavra e também do exemplo. Então, para o cristão é ainda mais pesado, ainda mais complicado o ataque desses inimigos. Vamos ao primeiro grande inimigo da humanidade, aquele que eu chamo de o inimigo externo. O inimigo externo é o mundo. Quem é o mundo? O mundo é basicamente tudo que está à nossa volta. Nós temos o nosso corpo físico, tudo que está ao nosso entorno é o mundo. Pode ser a nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, os lugares físicos, shopping, lugares que eu frequento, pode ser igreja, pode ser faculdade, pode ser escola, enfim, boate, qualquer lugar que esteja aí fisicamente presente no meu dia a dia. Alguns eu não posso escapar, alguns são inevitáveis e outros são opcionais. Por exemplo, eu, tendo família, sou obrigado a morar numa casa com a minha família. Minha família pode ser o mundo? Pode, pois eu posso ser cristão e ter pessoas na minha família com diferentes crenças. Alguns que têm outro tipo de religião, outros que não creem em nada. Isso é possível? Claro que é. Eu falo por experiência própria. Embora aqui dentro da minha casa, nós sejamos todos cristãos, eu, minha esposa e os meus filhos, eu tenho irmãos, por exemplo, que ainda não creem em Cristo, mas são minha família e eu os amo. Perfeito? Então o mundo é o nosso inimigo externo, porque tudo que a gente come, que a gente veste, que a gente ouve, nos influencia. Às vezes você pensa, mas eu não sou influenciado, pois eu não gosto de, por exemplo, participar de uma festa que tem muita bebedeira, consumo de drogas a noite inteira. Te influencia. Por quê? Você não está participando. É uma influência, nesse caso, para você positiva, mas o fato de você não fazer também está te influenciando. E se você o fizesse, seria uma influência, nesse caso, para você, negativa, porque você estaria fazendo aquilo que não gosta. Muitas vezes as pessoas são levadas a fazer coisas que não gostam. Existem vários versículos que a gente poderia trabalhar, mas eu vou ficar aqui com Tiago 4,4. Que nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, aqui está falando adúlteros e adúlteras, mas isso é para todos. Não é só o adultério da infidelidade do homem e da mulher. É a infidelidade com Deus. Então vamos aumentar o significado da palavra adúltero. Estamos falando aqui também da questão com Deus, nosso relacionamento com Jesus Cristo, com Deus. Ou seja, toma muito cuidado se você é um cristão que é muito elogiado pelo mundo. Por exemplo, você é um cristão da hora, descolado, maneiro, tu nem parece cristão. Toma muito cuidado com isso, porque assim, primeiro, o cristão não tem que ser uma pessoa chata, uma pessoa que fica julgando e irritando os outros. Não temos o papel de julgar ninguém, isso não cabe a nenhum ser humano. Mas também não podemos ser considerada a pessoa mais legal da festa. Alguma coisa de errada tem aí, certo? Pode ser que você seja realmente um cristão muito descontraído, muito legal, e não deixe isso influenciar a sua fé, beleza. Mas também toma muito cuidado para ver se você não está sendo elogiado porque você é um cristão que acaba fazendo coisas do mundo. Por exemplo, você que se diz cristão, anda com uma Bíblia debaixo do braço, vai no culto no domingo, mas de vez em quando aparece bêbado chegando em casa, virado da noite e bêbado. Isso é um exemplo cristão? Não. Você está fazendo com que as pessoas tenham uma visão errada do cristianismo. Você vai estar dando um exemplo ruim. A pessoa vai estar olhando assim, cristão, que um dia está no culto e no outro está bêbado. Principalmente no nosso país, Brasil, onde as pessoas acreditam que o crente não pode beber. Mas isso é discussão para outro momento.
Então, esse é o nosso inimigo externo. E tudo é nossa escolha. Perto da sua casa deve ter um lugar onde tem uma casa de divertimento, de festa, e deve ter igreja. Você escolhe aonde você vai. Então, o mundo está aí para todos. As escolhas somos nós que fazemos. E já falando que somos nós que fazemos, eu já gostaria de pedir para fazer uma coisa agora que é importante para este canal. Te inscreve no canal, deixa teu like e compartilha com alguém. Se você não fez isso, faça, que é muito importante para o crescimento do canal e para essa mensagem chegar a outras pessoas. Agora eu vou falar sobre o nosso inimigo interno. Eu vou falar do que está escrito, né? Eu vou ler o versículo em Lucas 6,45, que nos fala do nosso inimigo interno. Nosso inimigo interno, acredito em vocês, somos nós mesmos, ou seja, o nosso coração. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, eu vou estar manifestando, vou estar falando, botando para fora aquilo que está abundante no meu coração. O que eu quero dizer com isso? Que não existe alguém 100% bom e nem alguém 100% mal, mas o coração do homem é naturalmente voltado para a carne, para o pecado, para a corrupção. Quando eu falo de corrupção, eu quero que você pense além do meio político. Eu estou falando de corrupções que nós fazemos no nosso dia a dia. De levar vantagem, de ficar criando segredinho, fofoquinha, intriguinha, né? Pequenas mentirinhas. Ah, não vai dar nada. Mas é assim que a gente começa uma grande mentira. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. Tem que estar sempre vigiando e sempre buscando para Deus, para Jesus Cristo, entrar nele, limpar, tirar tudo aquilo que afasta da presença de Deus, né? Colocar as coisas boas. É fácil? Muitas vezes existem situações que nos fazem acabar permitindo que algumas coisas ruins entrem, mas nós precisamos acreditar em Deus, Jesus Cristo, não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, principalmente nos momentos ruins. É nos momentos que nós mais devemos ter fé, porque muitas vezes nossa fé é testada. Então, esse é o nosso inimigo interno, o nosso próprio coração. Não pense você que você é bom demais e que você não precisa de Jesus Cristo, pois todos nós, mais ou menos, cometemos pecados por causa do nosso coração. O nosso terceiro inimigo, e que existe antes do homem, é a própria palavra, né? No hebraico, Satan significa adversário, inimigo, é Satanás, né? O anjo conhecido como Lúcifer, o anjo caído, aquele que foi expulso do céu. Você pode chamar de diabo. Enfim, são várias denominações para ele, mas isso não importa. É a mesma personalidade. É o mesmo que se rebelou contra Deus, quis ter a grandeza de Deus e foi expulso por causa disso. Então eu vou ler para vocês agora o que está na 1 Pedro 5:8, tá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás é um adversário muito perigoso. Eu vejo alguns crentes que dizem, não, mas ele é um derrotado, ele já foi sentenciado, quando Jesus voltar ele vai para o abismo. Sim, é verdade. Mas não é porque ele seja um derrotado que ele não é um teimoso e um insistente, que ele não continua por aí. Né? O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste mundo, então ele circula por esse mundo livremente. Né? É claro que ele tem poderes, tem capacidades de influenciar as nossas vidas, mas o poder de Deus é superior. Mas o que acontece? Se eu não tenho Deus no meu coração, eu fico suscetível e vulnerável a Ele. Se eu sou crente, não significa que Ele não possa me perturbar. Ele não pode se apossar de mim, mas ele pode continuar tentando me influenciar, tentando me desviar dos caminhos de Deus. Então Satanás é o nosso inimigo, digamos, mais perigoso, porque ele é um inimigo tanto externo quanto interno. Por que interno? Porque ele conhece a natureza do ser humano, ele conhece a corrupção do ser humano. Ele teve muito tempo para praticar diferentes táticas, né, de ver como a humanidade se comporta, o que agrada o homem, o que agrada a mulher, né? Então ele tem coisas gerais que ele pode aplicar para todo mundo, né? Para tentar desviar em massa, e também questões internas, ou seja, se eu sou uma pessoa que não tem Deus, que não acredita em Jesus Cristo, não importa se eu sou bom ou se eu sou ruim, né? Se eu não pratico mal, se eu não tenho Jesus Cristo, Satanás não está nem aí para mim. Por quê?
Se eu não tenho Jesus como meu Salvador, e Jesus nos diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa que eu não irei para o reino de Deus. Então eu já estou lá com o meu nome escrito, né? Não sei se existe isso, só estou para vocês entenderem. Vamos supor que o meu nome já esteja registrado lá para condenação. Se eu aceito Jesus, é como se eu fosse numa delegacia, né? Pegasse uma ficha criminal dos meus pecados e botasse fogo nela, e uma nova ficha fosse aberta lá no céu e lá fosse escrito: esse está salvo porque aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Então eu saio de um lugar e vou para outro, né? Então, se eu não aceito Jesus, não importa se eu sou bom ou se eu sou ruim, Satanás não se importa muito comigo. Se eu sou mal, melhor ainda. Por quê? Porque para ele eu estou fazendo, né, de graça as coisas para ele. Eu estou espalhando perversidade e maldade no mundo de forma gratuita. Eu sou um seguidor gratuito dele. Então ele até se agrada um pouco de mim, mesmo sabendo que ele vai me castigar, que eu vou ser castigado junto com ele, né? Ele não vai, mas é Deus, que eu vou ser castigado junto com ele no dia do juízo. Ele pensou, bom, pelo menos ele está fazendo meu trabalho de graça, não preciso nem me dar o trabalho. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Se você é cristão, pode ter certeza que você chama a atenção dele, né? É quando você dispara lá a luz de emergência, tá tudo quieto. Quando dispara a luz de emergência, eles, opa, mais um aceitou Jesus, vamos ver quem é esse. Aí o que acontece? Entenda assim, quando eu estou falando de Satanás, não estou falando de Satanás propriamente dito vai vir até a tua vida. Seria muita presunção nossa achar que ele viria especificamente para nós, né? Principalmente quem está começando na fé. Mas eu estou falando daqueles que operam com ele, dos seus soldados, das suas legiões. Existem hierarquias, sim, mas eu estou falando daqueles que trabalham para ele, vão vir na tua vida, vão vir afetar a tua família, e nem sempre de forma negativa, nem sempre vai ser quebrando a tua perna, ou batendo no teu carro, ou te dando uma doença. Muitas vezes vai ser com coisas que te agradam, desde que elas te desviem da palavra. Você sabia que Satanás não se importa de você ler a Bíblia? Desde que você não entenda e que você não aplique? Você pode ler 50 vezes a Bíblia Sagrada, se você dizer, isso aqui não faz sentido, isso aqui é ficção, né? Satanás não se importa. Mas agora, se você pegar um versículo, abrir, e aquilo fazer algum sentido, e você explorar aquilo, isso de alguma forma te aproximar de Deus, ele vai dizer, eu não quero mais que essa pessoa abra a Bíblia. Porque senão ele vai se converter, ele vai se salvar, e não é isso, né? O maior problema é que uma pessoa que se converte, ela vai tentar salvar e converter outros. Aí que está o grande problema para ele. Então ele é um inimigo que vai se aproximar e te conhecer no teu interno, ver quais são as tuas fraquezas. Ele vai parar de explorar as táticas gerais e ver aquilo no teu íntimo que mais pode ser uma chance de te afastar da presença de Deus. Então Satanás é o nosso inimigo muito perigoso, muito ardiloso, muito astuto. E embora ele já tenha sua sentença, ele continua agindo neste mundo e tentando nos tirar da presença de Deus. Tome muito cuidado, não subestime esse inimigo. Se você ficou comigo até aqui, eu quero agradecer muito a sua atenção. E se você por acaso esqueceu de se inscrever ou de curtir o vídeo, eu peço que faça isso agora. Pois talvez para você não faça tanto sentido, ou você já saiba disso e seja apenas um reforço, mas se você encaminha esse vídeo para alguém, pode ser a palavra que a pessoa está esperando. Os caminhos de Deus são misteriosos e a gente não sabe. Muitas vezes você vai encaminhar esse vídeo para uma pessoa que vai fazer todo sentido e pode abrir os seus olhos e fazer com que ela entre nos caminhos de Deus e possa começar a verdadeira vida. Quero agradecer muito a sua atenção e desejar que Deus abençoe grandemente você e a sua família. E lembre-se, não existe nada neste mundo que seja impossível para Deus. Então, seja qual for a sua dificuldade, confie nele que ele vai te ajudar. Muito obrigado pela sua atenção, fico por aqui e até um próximo vídeo. A paz do Senhor.